volta com você hoje falando sobre as provas incontestáveis, as provas infalíveis da ressurreição de Jesus. Vamos então para a palavra de Deus. Atos capítulo 1, no versículo 3, disse: a estes também, depois de ter padecido, está falando de Jesus, né? Depois dele ter padecido, morrido naquela cruz, aos apóstolos, aos discípulos, ele se apresentou. E aí, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando com eles sobre as coisas do reino. Olha que interessante. Jesus então apareceu aos seus discípulos e conversando com eles sobre coisas relevantes ao reino dele. Está na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Então nós podemos entender que Cristo ressuscitou. Na sua palavra ele já registra muitos momentos onde ele fala que ele iria ressuscitar. Ele já estava falando, olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E nós também cremos, porque a Bíblia diz, a Bíblia registra e nós cremos nesta grande verdade de que Cristo ressuscitou. Eu falo isso hoje, estou começando com convicção, claro, como todos os programas abrindo a Bíblia, dizer essa verdade para você, porque muitas pessoas duvidam. Muitas pessoas, pelo fato de não querem crer, acham que alguém roubou o corpo ou alguma coisa aconteceu, como aqui os inimigos de Jesus queriam que as pessoas acreditassem. Olha só, se você ler Bíblia, você vai entender isso. Jesus ressuscitou, é óbvio e evidente, mas muitos não acreditam, não creem. E aqui nós vamos entender algo. O túmulo estava vazio. Agora, os próprios inimigos de Jesus, olha que interessante, eu anotei aqui. Os próprios inimigos de Cristo lembraram-se das suas promessas de que ele iria ressuscitar, que saíram da própria boca de Cristo quando ele andava pela terra. Olha que interessante. Os próprios inimigos de Cristo estavam lembrando disso. Lembrando do fato de que Jesus havia falado de que ele iria ressuscitar. E eles mesmos, os inimigos, falaram a Pilatos, naquele momento de grande briga, de grande confusão, de prender Jesus para crucificá-lo. Eles falaram assim para Pilatos, Mateus capítulo 26, versículo 61, diz assim: estes, falando de Jesus, esse tal aqui, esse Jesus, ele disse o seguinte: eu posso destruir, ou vocês podem destruir, o santuário de Deus, mas ele vai reedificar o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eu posso destruir, quer dizer, eu posso permitir que vocês tirem a minha vida, posso permitir que vocês destroem esse santuário. E destruíram o santuário, o corpo de Cristo, naquela cruz. Jesus foi machucado e ferido, mas o próprio Jesus falou: vocês vão fazer isso em 3 dias, esse corpo vai ressurgir, ele vai ressuscitar, reedificarei esse corpo em 3 dias. Os próprios inimigos de Cristo falando, citando Cristo. Citando isso para quem? Para Pilatos. Olha Pilatos, ele disse isso. Ele disse que se machucassem, se ferissem, não tem problema, porque em 3 dias ele iria viver de novo, iria ressuscitar. Interessante isso, os próprios inimigos de Cristo, crendo, tinham raiva dele, não queriam ele, mas eles tinham que crer na palavra dele. Tanto que eles citaram essa palavra para Pilatos. Eles disseram, e esses inimigos também, eles deram muitas ordens e asseguraram aos soldados, dizendo assim para os soldados: olha, vocês guardem bem este túmulo, porque neste túmulo vai estar ali aquele que falou que ele iria ressurgir, que ele ia se levantar. Então, por que colocar tanta proteção no túmulo? Colocar uma pedra e colocar guardas ainda. Ninguém faz isso num túmulo normal. Poxa, o cidadão está morto, vai ficar lá, ninguém precisa colocar. Vai colocar ali talvez uma pedra
para a questão do mau cheiro, para a questão de outras coisas. Mas colocar guarda, quem que vai querer roubar? E quem vai ousar abrir aquela pedra? Mas eles sabiam, eles criam, eles acreditavam, os próprios inimigos. Tanto que falavam o que Jesus tinha falado, repetiram Jesus. Tanto que colocaram soldados, colocaram pedra, colocaram guarda e disseram para Pilatos, olha, aí tendes uma escolta. E disse-lhes Pilatos que falou essas palavras aqui, olha, aí vai uma escolta. E uma escolta não é um guarda, são muitos. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parece. Você está entendendo então aqui? Interessante que o túmulo, ele foi oficialmente selado também. Está no versículo 66 de Mateus 26. Se você tem uma Bíblia, abre a tua Bíblia comigo, vai conferindo. Já li aqui Mateus 26, 61, 62, 63. No versículo 66 fala assim, o túmulo foi selado. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando as pedras, deixando ali a escolta. Selado. Colocaram aquela pedrona ali, selada. Por quê? Porque eles estavam com medo, porque eles acreditavam sim na palavra de Jesus, que havia falado, eu vou ressuscitar. Olha que coisa interessante. Mas o mais interessante não é só o fato dos inimigos terem acreditado. A questão aqui é que os próprios amigos de Jesus duvidaram. Aqueles que andavam com Jesus, que amavam Jesus, que ouviam todos os dias as palavras de Jesus. E eu não acho que eles duvidaram, mas eu acho que no momento da dor, o coração deles estava tão ferido, porque Jesus era tudo para eles. E essa morte significava separação. E eles eram tão humanos como nós, que a gente olha, poxa vida, acabou o nosso sonho, acabou tudo que a gente acreditava. E eles esqueceram que Jesus tinha falado, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Interessante que os amigos, estranho, né? Eu notei aqui, estranho, seus amigos esqueceram e seus inimigos se lembraram. E aqui vai um pensamento interessante de um teólogo chamado, é um pastor, Matthew Henry. E ele fala o seguinte, que pensamento tremendo sobre a alma humana. Ele fala o seguinte, dentro desse pensamento que eu estou falando aqui para você, de que os discípulos, obviamente, parecia que tinham esquecido, e os inimigos bem lembraram o que Jesus falou, esse teólogo fala o seguinte, ódio tem ouvidos mais aguçados que o amor. A pessoa quando é fraudulenta, odiosa, quando ela está na espreita, ela quer ferir alguém, os olhos estão aguçados, o ouvido, ela quer prejudicar. A pessoa que ama, não é que o amor é cego, mas ela acredita. O amor, ele faz a pessoa chorar. E aqueles discípulos, eles eram apaixonados por Jesus. E o amor deles fez com que eles sentissem tanta aquela tristeza, que eles haviam esquecido do fato que Jesus havia falado. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Esse corpo não vai ficar aqui. Interessante, os discípulos esqueceram por causa da dor deles. Normal. Você está ali chorando, tristeza, sabe? Um clima de velório, de perda, de morte. Que morte é fim. Mas não para Jesus. É o começo, ressurreição. E hoje a tua vida pode estar isso mesmo. As pessoas estão chorando em volta de você. Uma perda na tua família, uma perda no teu trabalho, uma perda emocional, um filho que está longe de Deus. E você fala, está tudo perdido. Não está. Você serve a Jesus, o Deus ressuscitado naquela cruz. Jesus vive. E para você entender isso, tem provas incontestáveis. Estou trazendo aqui um pano de fundo para você entender, não meu pano de fundo, mas o pano daquela palavra, história, daquilo que a Bíblia diz. Porque Jesus já havia anunciado, antes da sua morte, eu vou em 3 dias ressuscitar. Tanto que os próprios inimigos creram e tomaram providências. Colocaram guarda, colocaram pedra e falaram para Pilatos, olha, ele falou isso e isso e isso. Amém? Então, até os soldados admitiram, né? Mas vamos ver então agora o que acontece. Olha só.
Quando as mulheres chegam ao túmulo, o que acontece naquela manhã de domingo, terceiro dia? O túmulo está vazio. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Mateus 28. Abra tua Bíblia comigo, Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o principal dia da semana, que era o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, foram ali ver Jesus. Com que intenção? Para elas, o morto tinha que ser ali colocado unguento, colocado perfumes, colocar coisas que preservassem ali, né, aqueles óleos. Então, o coração delas queriam ali fazer aquilo para Jesus, porque elas amavam Jesus. Mas é quando elas foram, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E este anjo chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre aquela pedra. Quem removeu aquela pedra, como dizem os mentirosos, não foi um homem, não. Foi um anjo que removeu. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas viram aquele anjo e ficaram muitíssimos assustados. Que negócio é esse? Da onde que apareceu esse anjo? Um anjo que a natureza teve até a sua participação. Um terremoto. E aí vem aquele anjo, e ele mesmo tira aquela pedra. Eles foram testemunhas, aqueles guardas. Eles viram, mas o anjo dirigiu-se às mulheres, dizendo: mulheres, não temais, não fiquem com medo, porque sei que buscais Jesus, aquele que foi crucificado. Vocês vêm colocar sobre ele agora unguento, nardo, perfumes, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Olha só, como ele havia dito. Jesus já havia falado. Esse templo, vocês podem quebrar, machucar, mas ele vai ressurgir. E aí o anjo falou, como Jesus já tinha anunciado. Ele não está aqui, mas vem ver, vem cá. E elas entraram e olharam e não viram. Talvez viram ali os lençóis, né, que estavam ali todos manchados, porque aquele lençol foi colocado no corpo ferido de Jesus. E aí ficou todos aqueles lençóis ali, não é? Que aquela pessoa foi lá e tão amável, foi lá e pegou o corpo de Cristo, colocou, mas de Cristo mesmo não estava naquele túmulo. Ele havia ressuscitado. E olha só, o anjo fala para elas aqui. Então, ele não está aqui, vem para vocês verem mesmo. E depois, depressa, vocês vão dizer aos seus discípulos: vão para Galiléia e ali vocês vão ver ele. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas ao mesmo tempo de grande alegria, ao mesmo tempo com medo, mas alegres, correram e anunciaram tudo isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Ele mesmo disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse para elas: não fiquem com medo, não temais. Vão avisar os meus irmãos que estão indo lá para Galiléia, que lá eles me verão também. Olha só que coisa tremenda, né? Nós podemos ver aqui que os inimigos, vamos voltar aqui sobre essas provas incontestáveis, provas infalíveis. Hoje nós estamos falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Estamos falando hoje a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que não creem, não acreditam, mas a palavra declara. E os inimigos sabiam tanto que o túmulo estava vazio, que eles eram mentirosos, corruptos, inescrupulosos. Olha o que eles fazem quando eles descobrem que realmente aquilo que Jesus estava falando era verdade. E aí Jesus não estava mais ali, e eles viram, e os soldados falaram para eles: realmente ele não está, veio um anjo, ele ressuscitou. Olha só a artimanha destes homens. Os judeus
subornaram os guardas. É isso que aconteceu. Os judeus então viram que aconteceu o milagre da ressurreição. Eles não queriam que isso fosse espalhado. Poxa, colocamos ele na cruz, acabamos com ele, morreu e agora está vivo. Como é que vai ficar a gente aqui? Com que cara vamos ficar? Olha o que o orgulho faz. Olha o que o sentimento de soberba na vida de um homem faz. Ele faz tudo para cobrir, para, mentir, ser corrupto, ser inescrupuloso. E é isso que eles fizeram. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Mas aí, os judeus subornaram, tiveram uma reunião entre eles, chamaram ali as pessoas, né? E começaram a falar sobre o fato verdadeiro de que Jesus não estava mais ali. Então chamaram ali os anciões. Eu vou ler daqui a pouco aqui para você na Bíblia o que eles fizeram. Mas eu estou te esclarecendo um pouco aqui para você entender que hoje, para você que agora acabou de ligar a TV, estamos falando sobre as provas infalíveis, incontestáveis da ressurreição de Cristo Jesus. Incomodava, Jesus incomodava. E quem sabe hoje tem pessoas que ainda estão incomodadas por Jesus. Ele veio para nos salvar. Ele veio para dar sua vida. E hoje você tem que entender essa verdade. Amém? No próximo bloco nós vamos voltar falando sobre isso daqui. Como é que esses homens, o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles quando eles viram que Jesus havia ressuscitado? Eu vou começar dizendo agora. Primeira coisa, tiveram uma reunião, subornaram os guardas. Está aqui, mentiram para os guardas contarem então uma mentira. Olha só, está aqui, vamos ler então rapidamente, antes de nós irmos para o nosso intervalo. No versículo 12, diz assim, o 11, e indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade, encontraram os principais sacerdotes e tudo o que aconteceu. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Não foi pouco, não. Deram muito, subornaram mesmo. Recomendando aos soldados, olha, para vocês dizerem o seguinte, mentem mesmo. Vocês vão dizer, olha, à noite vieram de noite os discípulos dele e roubaram ele, o corpo dele enquanto ele estava dormindo. Caso essa verdade da ressurreição chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. A gente vai guardar vocês por contar essa mentira, caso essa verdade chegue ao ouvido das pessoas e todos saibam que Jesus ressuscitou. Então a gente vai pagar um dinheirão para vocês mentirem mesmo, descaradamente. Fala lá que chegaram os discípulos, roubaram ele, inventa uma história, mas não vai contar a verdade. A verdade é que Cristo não está mais aí, que ele ressuscitou. E aí, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E, infelizmente, esta versão da história divulga-se entre os judeus até o dia de hoje. Hoje, os judeus não creem que Jesus ressuscitou. Eles não creem em Jesus, muito menos a ressurreição. Por quê? Porque eles creem nessa versão dos soldados que foram comprados, pagados para mentir, para dizer não para os discípulos que roubaram. E eles sabiam que não foi. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas eles foram comprados por dinheiro. Olha o que o dinheiro pode fazer, né? Mexer com a pessoa a ponto dela ser comprada para mentir. E a Bíblia fala que até os dias de hoje, esta é a versão que muitos acreditam, a versão mentirosa. Por isso hoje nós estamos aqui, não é para defender Jesus, porque ele não precisa de advogado. Deixar bem claro para você, não estou aqui para defender nenhuma causa, porque Deus não precisa, ele é o meu advogado. Jesus é, mas estamos aqui para dizer a verdade simplesmente. Para dizer a verdade da palavra de Deus, da Bíblia, de que aconteceu e tem fatos incontestáveis e infalíveis deste acontecimento. Por isso que hoje nós estamos aqui nesse clima de celebração.
desta grande data comemorativa, deste grande momento na história da humanidade, da morte do nosso Salvador Jesus e da sua ressurreição também. Nós vamos para um breve intervalo, vamos rapidamente, vamos voltar com você, falando hoje, agora, daqui a pouco mais, sobre as testemunhas oculares que viram tudo, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais.